Eu sei que a falta de luzes neon e carros voadores podem fazer o título desse vídeo parecer um exagero, mas a verdade é que ele não é nem um pouco exagerado. E eu não preciso nem de muitas conjecturas lógicas e de especulação para te mostrar que o que está no título é verdade e que você já vive no mundo cyberpunk. Para isso, basta eu te mostrar a história do anime que saiu recentemente na Netflix e ligar alguns pontinhos para fazer você perceber o que é que está realmente acontecendo e o mundo no qual você vive. David, que é o nosso protagonista, é um menino relativamente especial, isso não há dúvida. Ele é filho de uma paramédica que de dia lida com todo tipo de acidente e incidente sangrento nas ruas de Night City, e à noite tem um negócio meio paralelo de venda de implantes cibernéticos no mercado negro, que é o que ela usa para não só conseguir pagar suas contas, mas para fazer com que o seu filho tenha alguma chance de se sustentar, né, e ter uma vida digna em Night City, pagando para ele uma mensalidade em uma das escolas mais caras da cidade, a escola da Arasaka. Escola em que David, apesar de todas as dificuldades, era o melhor ou um dos melhores alunos. Desde o começo, é claro que David sofre com a desigualdade promovida por essas corporações e que a única chance que ele tem de fato, ter uma vida digna é servindo as mesmas corporações que causam todos os problemas dele. Tanto é que, quando a sua mãe morre num acidente de carro, ela só não sobrevive porque nem o David, nem a sua mãe tinham dinheiro suficiente para pagar por um plano de saúde que prestasse e pudesse prestar o socorro necessário para remendar ali os ferimentos. Depois da morte da Glória, o David é expulso da sua própria casa por falta de dinheiro, é obrigado a invadir o seu próprio lar para reaver os seus bens e ter onde dormir, e acha no meio das coisas da mãe dele um cyberimplante de nível militar, experimental, uma espécie de um protótipo que aumenta os reflexos da pessoa e a força. Ele então se arrisca e implanta esse protótipo no próprio corpo e começa a utilizá-lo para fazer alguns pequenos delitos e sobreviver. Minto. Na verdade, primeiro, ele se vinga dos seus colegas de classe e o showzinho que ele dá ali acaba fazendo com que ele entre no radar da Arasaka, como uma pessoa que é especialmente resistente aos cyberimplantes. Até porque, para aguentar um implante de nível tão extremo quanto aquele, a pessoa normalmente tem que ser muito bem treinada e ter um corpo muito forte. E o fato dele ser tão resistente faz com que ele seja uma espécie de um rato de laboratório ou sujeito de testes muito valioso para a Arasaka, que é uma corporação militar que produz esse tipo de implante e treina soldados para servir a uma espécie de uma família dinástica que manda naquela empresa em metade do mundo ali do cyberpunk. Dali em diante, o David começa a praticar alguns pequenos delitos com uma belíssima delinquente chamada Lucy, que se torna o seu principal interesse romântico e futura namorada. Por intermédio dela, ele conhece um grupo de mercenários que se torna meio que a sua família, e então rejeita todas as ofertas da Arasaka, que tenta de toda forma o acolher de volta naquela escola, para se tornar um mercenário profissional que vive às margens do sistema junto com a sua gangue. E dentro desse grupo, há um sujeito chamado Maine, que se torna uma figura paterna e uma espécie de um mentor para o David. O único problema é que, mesmo vivendo às margens da lei, os clientes que mais pagam, ou que melhor pagam os mercenários, são justamente os clientes que têm ligações com o mundo corporativo e as megacorporações de Night City. Então, essas corporações causam problemas, marginalizam pessoas e depois contratam os marginais que estão no mundo do crime para resolver os problemas que elas mesmas criaram. Enfim, no mundo de cyberpunk existe também um negócio chamado cyberpsicose, que é uma espécie de uma reação do seu próprio corpo aos implantes que você coloca. E o Maine, que é uma pessoa muito forte e que tem muitos implantes, acaba cedendo à cyberpsicose e morre na frente do David. Para piorar, essa morte ainda acontece numa espécie de emboscada promovida pelas mesmas corporações às quais o cliente para o qual eles estavam trabalhando servia. Existia uma forma do Maine reverter essa cyberpsicose, que seria diminuindo a quantidade de implantes ou utilizando menos os implantes que ele já tinha. Mas para sobreviver e continuar se tornando cada vez mais forte e conseguir realizar as missões arriscadas que eles realizavam, ele simplesmente dobra a aposta e continua colocando implantes até ficar completamente lelé da cuca e acabar morrendo nas mãos de um esquadrão anti-cyberpsicose que o ataca. Nessa situação, David se torna o novo líder e acaba desempenhando um papel parecido com o do Maine.
A essa altura do campeonato, ele já tem dinheiro suficiente para viver bem. E ele trabalha e continua se tornando cada vez mais forte e adquirindo cada vez mais implantes, não porque ele precisa deles, mas porque ele não quer que o esforço do Maine, o seu mentor, seja em vão. Ele quer continuar o legado que ele deixou e se tornar talvez até melhor do que o próprio mentor dele foi. Para além disso, ele também busca realizar um sonho de Lucy, que é um sonho de ir para a Lua, de escapar daquele mundo cruel, literalmente deixando o planeta. E eventualmente, o que acontece é que o David começa a ficar mais famoso, o seu grupo começa a adquirir uma notoriedade, e o grande cliente que enfiou o Maine na enrascada que causou a sua morte, acaba o abordando de novo. E ele, meio que sem escolha, para ser bem pago, acaba trabalhando para esse sujeito. Então, no fim das contas, o David, que lá no começo sofria a opressão, por assim dizer, das grandes corporações de Night City, acaba trabalhando novamente para elas. É nesse momento que uma das integrantes do grupo do David trai o grupo em busca de vantagens financeiras. E ela trai, entregando o David na mão das megacorporações para ele servir como uma espécie de rato de laboratório e teste para um implante super extremo que eles desenvolveram para os militares. Acontece que, no meio do caminho, tanto essa mulher que traiu o grupo acaba se ferrando na mão das corporações, quanto o canal que ligava ela às corporações acaba se ferrando porque o plano dá errado e é morto, e o David termina morto para salvar os seus amigos. Isso acontece porque, bom, o fato do David ser especial e ter um corpo especial que resistia aos implantes e etc, 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 não importa. O fato do tal do Faraday, que era o contato que eles tinham com as grandes corporações, ser muito bem relacionado e ter feito grandes coisas para elas, também não importa. O fato da Kiwi, que é a hacker que traiu o grupo pelas corporações para receber dinheiro das corporações, ter jurado lealdade a eles, estar trabalhando direitinho, também não importa. Não importa quem você é, quais são os seus talentos e quais são as suas relações em Night City e no mundo de Cyberpunk. O que importa é a sua capacidade de gerar lucro para quem manda naquele mundo. Não importa quem você é, importa o que você pode fazer, importa o quão útil você é. Não há uma moralidade, há só um senso de utilidade. E bom, se você olhar para o mundo em que a gente vive, você vai ver que a gente não tem cyberimplantes, tampouco tem a cyberpsicose. Mas se você botar a mão no seu bolso, ou até olhar com um pouco mais de cuidado para a tela na qual você está vendo esse vídeo, você vai ver que você tem aí um celular que serve quase como uma extensão do seu corpo. Você se sente pelado quando sai de casa sem ele, e ele se tornou uma espécie de um segundo cérebro. Hoje em dia as pessoas, ao invés de guardar as coisas na memória, elas vão lá e pesquisam no Google. Isso comprovadamente tem um efeito deletério na cognição e na memória das pessoas. As pessoas que têm o hábito de pesquisar com frequência as mesmas coisas no Google costumam ter uma memória piorada. Ao mesmo tempo, os celulares, eles servem como uma espécie de lente para a gente enxergar o mundo e descobrir informações que antes a gente não teria acesso, né? Você tem, por exemplo, o Google Lens, você aponta para um objeto, a sua câmera, e o Google te informa que objeto é aquele, onde é que você compra, de onde é que ele veio, e te dá toda uma série de informações que você não teria caso você não utilizasse o celular. Da mesma forma, mais ou menos, que os implantes ópticos funcionam no Cyberpunk. Só que ao invés de estar dentro do seu corpo, ele está fora. Enquanto a gente não tem a tal da cyberpsicose, a gente tem redes sociais que muitas vezes causam distúrbios psíquicos gravíssimos, em especial nos mais jovens e que passam mais tempo utilizando os telefones. Existe até uma estatística que meninas mais jovens pensam mais em tirar a própria vida quando interagem mais com redes sociais do grupo Meta do que as que não interagem com essas redes sociais. E da mesma forma que o Maine não queria parar de colocar implantes cibernéticos no seu corpo, porque ele poderia ficar cada vez mais forte, superar seus limites e desempenhar o seu trabalho cada vez melhor, muitas vezes as pessoas que estão sendo negativamente afetadas por essas redes não querem sair delas, porque há ali também uma recompensa latente, esperando para ser colhida, caso elas dediquem mais tempo àquelas redes. Isso pode vir na forma de fama e reconhecimento profissional, social. Bom, tem até casos em que a pessoa pode simplesmente não conseguir mais trabalhar, dependendo da profissão dela, se ela largar esses meios de comunicação digital. Então a gente já tem uma espécie de um transhumanismo, de eletrônicos servindo como extensão ou amplificadores das nossas capacidades, e a gente tem também os malefícios que isso traz, assim como a gente tem no mundo do Cyberpunk. E se você olhar para a vida da maior parte das pessoas que vivem em grandes centros urbanos, você vai ver que é uma vida que não é muito diferente de um escravo corporativo de Night City. As pessoas muitas vezes acordam às 3 ou 4 da manhã para pegar um transporte público, passam 3 horas no transporte até chegar no trabalho, trabalham ali, sei lá, das 8 às 18,
isso quando não fazem hora extra, e voltam para casa, pegando mais 3 horas ou 4 horas de transporte, chegam em casa, comem, dormem e repetem tudo no dia seguinte. A vida dessas pessoas está reduzida a buscar mais dinheiro. As pessoas estudam pensando na capacitação profissional que o estudo vai trazer e no dinheiro a mais que ela pode ganhar. E quanto mais o sujeito sobe na escada corporativa, parece que mais da vida dele ele tem que dedicar às corporações. O cara passa fins de semana trabalhando, entra em reunião fora de horário de expediente, veste a camisa da empresa e aos poucos tem toda a sua vida consumida pelo próprio trabalho. Em troca de quê? Em troca de dinheiro. Ora, e se a vida da pessoa gira em torno do dinheiro, então para ela não importa, não há um significado existencial. O que importa é quanto dinheiro ela consegue ganhar. E nessas relações de trabalho, não importa quem você é, quais são seus laços, as suas virtudes, importa o lucro que você consegue gerar. E eu não estou dizendo isso aqui para você olhar para a sua vida e ficar desesperançoso. Eu estou dizendo isso porque você pode, ao invés de se deixar oprimir, por assim dizer, por essa existência material miserável, ao invés disso você pode deixar de olhar um pouco para fora e antes olhar um pouquinho para dentro de você. E quando você olhar para dentro com calma, você vai ver que existe dentro de você uma espécie de uma centelha. Uma centelha que te leva a fazer o bem, mesmo quando todo o seu entorno quer que você faça o mal. É aquela centelha que faz você, mesmo quando está aborrecido com uma pessoa, faz você ficar quieto e ajudá-la. Faz você respeitar a sua mãe e o seu pai quando você está irritado com eles. Faz com que você, por exemplo, se esforce numa determinada tarefa, mesmo quando você está podre de cansado. Faz com que você muitas vezes sacrifique benefícios financeiros pelo bem de uma pessoa que você ama. E essa centelha, que muitas vezes faz você agir em oposição a tudo que está para fora de você e aos seus próprios instintos e incentivos materiais, ela também existe no próximo. E quanto mais você olha para essa centelha e age a partir do que ela te informa, mais você desperta também essa centelha no próximo. É amando ao bem que te transcende e está dentro de você e do próximo que você melhora a sua vida e a vida do próximo. E sim, eu acabei de mandar um amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo num vídeo sobre desenho chinês. Eu sei que é japonês, mas enfim, piada. E aqui nós voltamos pro exemplo do David. A morte do David no Cyberpunk Edge Runners é a coisa mais significativa que ele fez durante toda a sua vida. E ela não foi em vão. O que o David fazia era basicamente o que eu acabei de falar para vocês fazerem. Ele é um exemplo. Ao invés de se deixar levar pelos incentivos, ao invés de se submeter completamente a uma corporação, ao invés de se deixar levar e trair os seus amigos por benefícios materiais, ou de viver buscando dinheiro, ele vivia buscando servir ao próximo, servir aquelas pessoas que ele amava. Ele se empenhava na escola e era o melhor aluno para agradar a mãe dele. Ele queria se tornar cada vez mais forte e atingir o limite do que o corpo dele conseguia atingir pelo legado do Maine, que foi uma figura paterna para ele. Ele continuava trabalhando e juntando dinheiro pela Lucy, que era a mulher dele. E no fim, quando todo mundo se voltou contra ele, ele entregou a própria vida para salvar a vida daqueles que ele amava. Porque só ele podia fazer aquilo. E naquela última cena do anime, em que a Lucy, depois da morte do David, pega todo aquele dinheiro que ele juntou e vai para a Lua, e quando ela chega na Lua, ela vê, por assim dizer, o David em espírito, ela não estava vendo literalmente o David presente na Lua. Ela estava vendo o que o David deixou. Ela estava vendo pro David que transcende a vida do David. Porque quando ele morreu ali, ele deixou no coração de cada uma daquelas pessoas, com o bem que ele fez, algo que está para muito além da própria vida dele. E se essas pessoas, inspiradas por esse bem que ele fez a elas, agem assim com o próximo, elas espalham esse mesmo bem para o próximo. A marca que o David deixou no coração de cada uma daquelas pessoas vale mais do que todo o dinheiro que ele ganhou em todos aqueles trabalhos e todo o dinheiro que ele poderia ganhar trabalhando para alguma dessas grandes corporações. Até porque o dinheiro, depois que você morre, não serve para muita coisa. Tampouco servem as posses que você acumula. Mas o que você deixa para a eternidade e o que fica de você na eternidade, fica lá eternamente. E em especial para você aí que é cristão, você deve ter notado que essa é basicamente a dinâmica de como o sacrifício de Cristo atua em nós. E como nós, imitando o exemplo de Cristo, trazemos o próprio Cristo ao próximo. É até um pouco irônico, né? O fato do David ser um menino latino que anda com a cruz no peito. E, pelo amor de Deus, eu não tô aqui tentando dizer que o personagem é um santo e que o sacrifício dele excusa todas as más ações e crimes que ele cometeu. Não é nada disso. E sim que o autossacrifício, agir pelo bem do próximo e o heroísmo, etc, 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 são atitudes muito admiráveis e exemplares.
em isolamento de todo o resto da merda que rola no anime, né? Só pra deixar claro, né? Vai que alguém entende errado. Enfim, se você gostou dessa reflexão sobre este desenho, tem um videozinho aqui na tela, nesse momento, sobre o jogo Cyberpunk 2077, no qual você pode clicar e do qual você provavelmente vai gostar muito. E tem também um botão aqui do canal Estúdio Quinto Elemento, que é um canal que eu ajudo a produzir, e no qual vai ter um vídeo muito em breve, junto do Felipe Trielli, falando sobre esse anime. Então, se você gosta, se inscreve lá, que já vai sair um vídeo muito bonito, muito legal com o Felipe sobre o desenho. É isso aí. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, até a próxima. Falou!